E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, a ressurreição. Vamos usar esse símbolo hoje, tá? Vamos pegar emprestado a história ou a história para refletirmos algumas coisas. Antes, eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E eu vou trazer hoje diversas relações, diversas reflexões sobre o amor, tá? Eu vou falar um pouquinho de mim, eu vou cruzar com o aspecto da abstinência e da dependência química e vou tentar manter uma linha de raciocínio sobre a real dificuldade em se manter limpo, principalmente, e a real dificuldade em começar uma jornada para ficar limpo, tá bom? Bom, primeiramente falando um pouco de mim. Eu estou sozinho hoje e deixei meu filho com a mãe dele e pensei bastante na diferença dos tempos, tá? Existem muitas verdades na vida. Existem pessoas que nunca tiveram momentos familiares, existem outras que têm muitos momentos familiares. Existem famílias que são somente, às vezes, o pai, a mãe e alguns irmãos, ou somente você, o pai e a mãe. Os pais ainda podem ser separados, pode já ter falecido algum pai, alguma mãe. Enfim, são muitas as verdades. Muitas, 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 muitas. Como nós temos aqui bastante conteúdo, eu já falei também sobre muitas realidades do vício. Eu vou resumir um pouquinho para a gente entrar no assunto que eu quero discutir com vocês. O vício, a dependência química, o alcoolismo, a adicção, ela tem principalmente um fator de predisposição, tá? Que pode ser genética, aspectos fisiológicos, hormonais, neurológicos e etc. Mas ela tem uma grande contribuição aos aspectos externos, né? Então, ambientes familiares, ambientes sociais e assim por diante. A adicção, não como regra, ela também tem dentro de si a sensação da pessoa estar sempre vazia, tá? É uma pessoa que de repente precisa se defender para sobreviver, né? Para existir. E dentro dessas defesas, desses mecanismos de defesas, muitas vezes a pessoa se torna agressiva, dura, nervosa, ou ela vai para um outro lado, muito sensível, muito frágil, muito insegura. E essas coisas elas são esquecidas conforme o tempo vai passando. Eu trabalho em cima, né, de um estudo psicanalítico, então eu investigo profundamente as possíveis origens de causa e agente que começaram provavelmente lá na infância e conforme a pessoa vai crescendo, ela vai conhecendo a vida, se descobrindo, se construindo. E às vezes essa construção é em cima de vício, de álcool, de droga, tá? Então são muitas linhas para serem trabalhadas quando há um desejo em mudar sua vida sem mais o álcool, a droga ou o vício. E também já tenho bastante conteúdo aqui, eu falo sobre diversos aspectos comportamentais, dos pensamentos, dos sentimentos e etc. Tratando-se de mim,
que estou indo para 11 anos sem o uso de álcool e drogas, descobri inclusive que eu estava num estado obsoleto, onde as coisas que eu estava fazendo até então já não estavam mais repercutindo em efeitos positivos. Identifiquei uma série de coisas e comecei a mudar. E a minha mudança, ela tá constante, tá diária, tá bem atenta, e eu tô conseguindo finalmente viver coisas que me deixem melhor, tá? Então, diminuíram os meus pensamentos suicida, diminuíram as minhas vontades de uso, de lapso, recaída ou volta ao uso, e eu comecei a encontrar mais esperança, mais fé, mais força, em cima principalmente daqueles 3 princípios que eu sempre reforço: o caminho do amor, da verdade e do bem, tá? Dentro disso tudo, eu tô sentindo hoje um vazio muito grande. E ao mesmo tempo que eu tô sentindo um vazio, eu também estou conseguindo ser preenchido por alguma coisa ainda sem nome que tá me deixando bem, tá? E bem da seguinte maneira: eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu tô conseguindo estar bem no silêncio, no sozinho, que não é um isolamento, é no aspecto de estar sozinho, mas estar bem. Em contrapartida, eu estou refletindo sobre os nossos tempos. A facilidade digital, assim como muitas coisas na vida, ela é ímpar, tá? Ela não é nem boa nem ruim. Ela pode ser utilizada para intenções ruins, como para intenções boas. Lembrando ainda que o juízo de valor sobre o que é bom e ruim é muito amplo, tá? E uma coisa dos nossos tempos faz com que eu sinta falta de algo que talvez não seja mais possível ser vivido. Na minha infância, eu tinha muitos momentos familiares. E aquilo, mesmo que fosse chato, era gostoso. E hoje, a vida, inclusive na capital metropolitana, com o mundo digital, de uma certa maneira faz com que não haja uma necessidade de locomoção até um encontro, porque você tem uma rápida sensação de estar vivendo com as pessoas por estar, de uma certa forma, compartilhando as exposições pelas plataformas sociais e digitais. Mas a vida na qualidade digital, ela não é tão real. Não há calor, frio, sabor, cheiro, perfume, toque. Não há nada orgânico. Há uma tentativa de uma representatividade que pode ser desenhada, organizada, arquitetada de um momento. Antigamente nós tínhamos fotografia por filme, tínhamos algumas poses e as fotos saíam muitas vezes com alguém com o olho torto, olhando para o lado, e assim era a foto. Hoje nós temos mais de 100 cliques para um único momento e muitas vezes, inclusive, a pessoa que deseja compartilhar aquele momento pouco se importa com os outros que não estão, então,
tão belo na foto como ele, como ela. E essas relações, elas só nos servem para ver como estamos, de uma certa maneira, excessivamente egóicos, egocêntricos, egoístas, em busca de uma pseudo e ou possível aceitação externa com aquilo que entendemos legal de ser compartilhado. E o momento em si, ele quase não é vivido. E eu sinto falta disso. E a falta disso, que talvez seja o grande ponto da nossa conversa, é uma falta que vai acumulando e vai distraindo e vai gerando um incômodo muito profundo que, se não for alcançado, acessado e trabalhado de uma maneira correta, ele pode se transformar em algum momento em uso. Vocês podem estar pensando, poxa vida, mas que conversa chata, maçante, o que tem a ver com o uso? O que tem a ver com a sobriedade? Pois bem, meus caros, se formos ver atentamente, não tem nada a ver, tá? Mas, é como eu estou dizendo, são subjetividades de ordem oculta que nos atinge de uma certa forma em nosso íntimo, e se não for ali compreendido e trabalhado, ele vai migrar em algum momento com uma distração de uso. Dentro dessas relações, eu estou vivendo algumas coisas que me mostram como realmente é difícil ficar sem o uso de álcool e drogas. É difícil para pessoas que convivem com adictos, que querem parar e não conseguem. E quanto mais eu estudo, mais eu vivo e mais eu trabalho, mais eu vejo que a adicção, ela é muito brutal. Ela realmente destrói as coisas. E é uma destruição que vai além da pessoa. É como se existisse e houvesse de fato um contrasser, como eu já disse aqui em outro vídeo, e a pessoa, ela adormece dentro de uma sanidade, de uma consciência, e atua em cima de um instinto, de um impulso totalmente destrutivo. E todas essas coisas, por mais difícil que seja de acreditar e entender, elas estão ligadas à nossa constituição como ser. Elas partem de uma origem infantil. E quando começamos a ficar sem o uso de álcool e drogas, muitas vezes não suportamos essas realidades infantis, porque não a reconhecemos, não conseguimos entender que ainda somos reflexos daquilo, tá? E às vezes, assim como eu comecei a usar álcool e droga na adolescência e tive a participação do álcool e da droga como um remédio para anestesiar a minha dificuldade intelectual e sensitiva, ao ficar sem, essas coisas voltam e elas são assustadoras. E eu peguei emprestado, né, o aspecto da ressurreição, a Páscoa, a Quaresma, a Sexta-feira da Paixão, para que então seja findado, né, o pecado. E tô colocando isso para mim, tá? Eu compartilho com vocês o máximo de transparência
e honestidade, porque um adicto ele é confuso por si e muitas vezes nem ele sabe o que está sentindo, nem ele consegue entender o que de repente é a sua verdade. Por isso que é importante externalizar, por mais confuso que seja e até contraditório em algum momento, aquilo que ele consegue acessar, para que então seja trabalhado. E eu, inclusive, agora que estou atuando, né, como terapeuta, e já tenho minha participação indo para 11 anos com os grupos de 12 passos, comunidades terapêuticas, que já converso com diversas pessoas, desde o meu primeiro livro publicado, eu vejo que ainda há uma falta de conhecimento, até porque talvez nunca exista um conhecimento completo. Uma, porque as drogas continuam evoluindo e assim os seus vícios, mesmo que haja também uma evolução da ciência e da medicina, o vício ainda é um mistério e a recuperação também é um mistério. Em contrapartida, eu vejo que existem muitas resistências pessoais dos adictos em cima de suas crenças ou limitações, não de forma pejorativa, mas uma limitação natural de conhecimentos mais amplos, tá? Então, assim, além de ser uma doença progressiva e incurável, a adicção, ela ainda vem com tudo que a pessoa tem de crença, tá? Sem contar o aspecto do guarda-chuva, como eu falo, onde a adicção tem sim traços de todas as neuroses e transtornos possíveis que dentro da sua personalidade vai enaltecer em algum momento de uma forma muito intensa. E dentro disso tudo, o que nós temos ainda na praça da saúde mental, é ainda realmente muito engessado, tá? E é necessário que seja engessado, porque é necessário que haja um direcionamento. Então, eu já compartilhei também em outros momentos, se a pessoa de repente vai para uma clínica, uma instituição, um hospital, passa por algum profissional, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicanalista, assim como eu, né? Todas as estruturas ou todas as pessoas, elas terão as suas próprias crenças. O grande cuidado que eu tenho, e fico feliz quando encontro outras pessoas ou estruturas também tendo, é saber distinguir e não colocar a sua impressão pessoal para o outro. O que eu tenho são as minhas experiências, os meus conhecimentos, até mesmo as minhas crenças, as minhas neuroses e os meus transtornos, tudo dentro do guarda-chuva da adicção, onde eu compartilho para que haja então uma base de comparação lúdica para que única e exclusivamente você traduza para a sua própria verdade e consiga então fazer o seu próprio caminho. Eu estou aqui para receber, processar, encontrar maneiras que sejam possíveis, retornar, provocar, estimular, tentar extrair
para que então juntos desenhemos o seu caminho, até que você comece a desenhar o seu caminho. Quando não há isso, a pessoa que já está deslacerada, totalmente destruída, ela vai se agarrar em qualquer coisa que a faça bem. E se ela estiver com alguma pessoa ou estrutura sem um conhecimento amplo, mesmo que aquela estrutura ou aquela pessoa tenha a crença absoluta do seu domínio de técnica ou conhecimento, a pessoa que estiver confiando a isso estará então submetida única e exclusivamente a este método e crença. Se ela não consegue, pois isso tudo é engessado, ela de novo fica sozinha. Ela de novo fica perdida. Ela pode voltar ao uso, pode morrer, enlouquecer, entre coisas piores. E esses questionamentos e esses encontros que eu tô tendo com algumas realidades da praça me dão força para continuar aqui com vocês. Não de forma prepotente, como se eu tivesse a resposta. Eu já disse aqui, pessoas que não se identificarem comigo, tomara que se identifiquem com outras pessoas, com outra estrutura. Com certeza eu não estou aqui para que todos se identifiquem comigo, tá? Até porque eu tenho uma maneira que, além de ter fundamentação acadêmica de estudos, protocolos científicos, medicinais e etc., técnicas de todas as sortes, eu tenho a vivência. Então, muitas coisas eu conheço por ter sangrado. E ainda sangro, mesmo sem o uso de álcool e drogas. Então, em algum momento, talvez alguém do outro lado não se sinta mais tão à vontade. E é importante que essa pessoa encontre outra pessoa e outra estrutura, tá? Mas o que não pode acontecer, e tristemente acontece muito, é a pessoa depositar toda a sua força, toda a sua fé, toda a sua esperança em algo que não está com um conhecimento amplo. E limita a pessoa, a sua crença e técnica, que talvez esteja engessada, sem desdém, mas podendo também ser obsoleta. Então, meus caros, eu tô nessa luta, eu tô nessa briga, eu tô nessa guerra, eu tô nessa batalha. Eu tô aqui por vocês. Eu não vou abandonar. As pessoas que confiam em mim, e eu falo para elas, obrigado, fico muito feliz, mas esse é o meu trabalho. E eu também tenho muitos defeitos, naturezas falhas, continuo errando. A diferença é que eu tenho um período continuado de abstinência e sobriedade, um conhecimento que constantemente está sendo atualizado e aprimorado. Então eu consigo, por um curto período, voltar à sanidade, lucidez e serenidade. Esse cruzamento todo de informações e conversas que eu estou fazendo com vocês é para mostrar como eu estou me reposicionando, eu estou me reencontrando.
E esse reencontro, ele tá vindo de uma forma mais madura. Porque os nossos tempos estão diferentes. Hoje, junto à adicção, nós temos uma necessidade adaptativa da existência pela qualidade que já se tornou natural do mundo digital, tá? Nós temos hoje inteligência artificial. Nós estamos hoje rendidos à internet, tá? Nós vivemos hoje um tempo muito imediato, tá? Os nossos avós contavam histórias para nós que nadavam no rio e pulavam da ponte e pegavam frutas na árvore e passavam o dia inteiro na rua. Os nossos pais conseguiram fazer isso ainda. Nós não. Mas nós crescemos na rua. Cruzávamos os bairros, vivíamos uma amizade onde tinha que bater palma, tocar campainha, ligar para a casa do amigo e da amiga e torcer para o pai ou para a mãe não atender, que dava vergonha. Hoje, os nossos filhos já dominam o celular. Hoje, os nossos filhos estão protegidos em condomínios e prédios onde tem até supermercado para não sair do prédio. Hoje, os nossos filhos conversam com pessoas do mundo inteiro, que às vezes não são nem a mesma pessoa de verdade. Hoje, nós temos milhares de doenças mentais que já existiam de uma outra forma e se evoluíram e estão hoje sendo tratadas com várias realidades anexadas. Hoje, uma criança hiperativa é diagnosticada e tratada com medicamento. Hoje, pais estão cansados e saturados e dão um tablet para o filho. Hoje, nossos filhos estão crescendo à base de YouTube. Crianças já têm Instagram. Relógios com internet. Localizações. Hoje, nós estamos vivendo uma nova era, tá? E a droga vem junto. E a droga tá aí para suprir essa falta. Domingo, friozinho, Páscoa, solidão, vazio, carência, rejeição, frustração, ansiedade. Mal começou o mês, já não tem dinheiro para pagar a conta, tá com fome, quer sair, quer transar, quer ficar de conchinha no sofá, quer se divertir, paquerar, ir para casa de amigos, descontrair, não consegue fazer nada. Queria estar com a família já não existe mais, tá cada um em um lugar, um foi para lá, outro foi para cá, se separou, morreu, tá longe e você tá aqui. Queria o amor perdido, queria o amor que nem teve ainda. Queria poder sair, mas não tem carro. Queria ver televisão, mas não pagou a internet. E o que fica? Começa a olhar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn,
todo mundo feliz, vivendo em família, curtindo suas passagens de entretenimento, e você aqui sozinho. O que você vai fazer? Ah, hoje você não vai usar. Amanhã você teve um dia ótimo. Quinta-feira você estava explodindo porque você conseguiu conquistar um monte de coisa. Chegou sexta. Ah, eu mereço a minha recompensa. Você vai beber. E você vai usar. E aí você vai se distrair como não se distraiu, porque você se recuperou e está melhor. E o que vai acontecer? A doença vai dominar. Então é muito difícil, é muito complexo, tá? São muitos assuntos, são muitas verdades. E para a gente fechar essa conversa, que eu misturei aspectos que envolvem convívio familiar, solidão, a necessidade de encontrarmos algo ou alguém que seja suficientemente amplo e amoroso para uma direção então assertiva. O ponto simbólico da história é sim a figura crística da ressurreição, para que possamos então começar uma nova vida, tá? Eu falo tranquilamente, porque quem me conhece sabe o nível de desmistificação religiosa e espiritual e o nível de profundidade científica medicinal, mais os aspectos técnicos e vivenciais do vício e da recuperação. Porém, eu estou retomando uma série de práticas e estou retomando pela minha origem. E a minha origem faz com que eu comece a caminhar novamente através de Cristo. E assim é, e assim estou melhorando. Seja ou não seja, estou melhor. Pegando então para mim mesmo, estou findando os pecados, fechando a quaresma que foi brutal, dolorosa, e me reerguendo em fé, amor, força para uma nova vida, um novo momento. E o legal de não usar é isso, porque eu transito por diversos momentos e não uso. Então agora a minha retomada ou o meu novo começo é muito mais forte, porque eu já não tenho fissura, não tenho abstinência, as confusões mentais serão menores, o acesso ao sentimento será maior. Esse é o grande tesouro da sobriedade e abstinência continuada. É estar melhor preparado para. E é isso. Que a gente possa então morrer ao pecado e ressuscitar ao amor, mesmo que seja por mais de uma vez em um mesmo dia. E nunca desistir. E entender dentro disso tudo que eu disse que muitas vezes o nosso uso ele está associado a coisas que nem mesmo temos conhecimento, mas que estão na base da nossa existência. E que por vezes buscamos de alguma forma compensar o incômodo com aquilo que um dia foi bom. Mas se você chegou até aqui hoje, é porque já não tá bom. Só que aí entra o vício. E é quase impossível ficar sem. Mas existem maneiras, existem meios,
E eu tô aqui pra gente descobrir a sua, tá? Você não tá sozinho. Eu tô com você. E tudo vai dar certo. Então, feliz Páscoa. Que a gente possa realmente continuar tentando e nunca desistir. Porque sim, existe vida após o vício, o álcool, a droga. E é uma vida plena, saudável e feliz. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!